Baseado na peça do bardo inglês William Shakespeare e adaptado para o formato de cinema pelo diretor e roteirista Joel Cohen, a Apple TV Plus nos apresenta a tragédia de Macbeth, em que um senhor escocês é convencido por um trio de bruxas que ele se tornará o próximo rei da Escócia, e apoiado por sua esposa, tem planos de tomar o poder. É um drama histórico costurado pela linha do suspense, um grande clássico da literatura mundial em mais uma adaptação cinematográfica. O diretor Joel Cohen, 4 vezes vencedor do Oscar, nos traz a sua adaptação desta peça centenária e, pela primeira vez, faz um trabalho de direção solo, sem o acompanhamento do seu irmão Ethan Coen. E talvez uma das partes mais difíceis sobre adaptações para as telas de grandes e conhecidas obras literárias é que cada um de nós já formou suas próprias imagens mentais dos personagens e cenários. Assim, nós nos vemos o tempo todo confrontados com aquilo que nos é apresentado em tela, procurando as semelhanças e diferenças com as imagens que nós já guardávamos em nós. E esta não é apenas mais uma adaptação da mesma história. O diretor ele é cuidadoso ao ponto de imprimir uma identidade própria à sua versão. Assim, o filme é todo produzido em preto e branco e um palco sonoro, com cenas e cenários tétricos, tudo lembrando muito a estrutura de um teatro, mas com a amplitude e a liberdade de movimento permitida pelo cinema. Esta produção pode não ter as alegorias e as extravagâncias que nós esperávamos do cinema moderno, porém seus cenários são tão bem construídos e um trabalho formidável de luz e sombra nos coloca no centro da lúgubre história. Impossível aqui para mim não lembrar da arte do expressionismo alemão nos contagiando com visuais memoráveis. Em seu elenco contamos com Denzel Washington, ator consagrado, conhecido por nós todos e vencedor do Oscar. Ele interpreta o protagonista Macbeth, enquanto a atriz Frances McDormand, também vencedora do Oscar por Nomadland, bem mais recente, né? E também esposa do diretor do filme, interpreta a senhora Macbeth. Eles dois são os protagonistas e grandes destaques do filme, mas para mim as melhores e mais assustadoras sequências nos são oferecidas de forma primorosa graças ao ótimo trabalho da atriz Catherine Hunter. A atriz que interpreta não uma bruxa, mas sim um trio de bruxas. O trabalho da senhora Hunter é um destaque quando ela contorce seu corpo e emite a profecia, né, a tão famosa profecia do Macbeth, em voz profunda e extremamente perturbadora. Ela é fantástica. E é esta profecia das bruxas que diz que Macbeth se tornará rei da Escócia e que, a partir disso, coloca em ação uma cadeia de eventos dos quais nós já somos familiares. Uma crítica muito particular, mas que não afeta a grandeza do filme, para mim, é a ausência de espírito na atuação do Denzel Washington no primeiro ato do filme. Eu senti falta de uma expressiva sede de poder, que é algo que povoava meu imaginário em relação ao personagem. E embora sua atuação seja mais vigorosa e energética no segundo ato, inclusive eu ouso falar que aquele Denzel Washington na segunda parte do filme, ele é, na verdade, uma ótima representação de um rei, de um portador de uma coroa pesada e cheia de culpas inerentes ao seu processo. Embora dito isso, em minha opinião, é a senhora McDormand que se sobressai e toma para si o brilho da atuação, nos entregando uma Lady Macbeth que prende a nossa atenção. E para mim ela foi o segundo grande destaque do filme. Eu não vou comentar aqui sobre a diferença de idade entre os personagens originais e os atores aqui citados. Essa diferença existe e ela chama a atenção de quem conhece o material original, mas me limitar a dizer que essa diferença nos entrega apenas uma perspectiva algo diferente dos personagens. Ela nos permite enxergar estes personagens por um outro ponto de visão. E eu ainda separei alguns detalhes que eu gostaria de citar como destaques nesse vídeo, que são coisas que fazem a diferença e que não nos passam desapercebidas. Não passam desapercebidas nem mesmo para aqueles olhos mais destreinados, né? Primeiro, é claro, a iluminação e o jogo de sombras, que funciona para comunicar a sobriedade excessiva dos eventos narrados,
o clima fúnebre e a tensão que antecede sempre a pior das consequências. Em segundo lugar, a proporção de tela em seu não usual 1:37:1, deixando a tela quase quadrada. E por fim, a sua produção em preto e branco, que juntamente com esse formato de tela, ecoa um clima de grande clássico de cinema antigo em dias modernos. E o pentâmero iâmbico e sua redação perfeita estão lá. E certamente eu perdi alguns, mas para os bons observadores eles estão lá. Para quem se pergunta do que se trata, o pentâmero iâmbico é um tipo de métrica que é utilizado em poesia e em drama. Descreve um determinado ritmo que as palavras estabelecem em cada verso, trazendo um certo ar, sonoridade musical àquilo que é dito. O pentâmero iâmbico é, então, um verso composto por 5 pares de sílabas, curtas ou longas, ou sílabas átonas ou tônicas, e que dão o ritmo do texto que está sendo dito. Neste ponto, destaco a contribuição do Denzel Washington, cuja interpretação torna esta rica linguagem clara e compreensível, deixando marcada em nossas mentes a mensagem certa para aqueles que pensam que a liderança é um estado contínuo e não uma condição momentânea, fugaz. Para aqueles líderes que no final percebem que sua grandeza é apenas mais uma ilusão, que hora ou outra acabará também sendo pisoteada pelo implacável tempo que incansavelmente mantém a sua marcha. Certamente este filme aqui é uma das grandes e elegantes contribuições para o nosso cinema em 2022 e merece a nossa atenção. É um dos filmes que merecem ser vistos agora em 2022. E é isso, pessoal. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua presença. Deixo aqui o espaço dos comentários para que você possa dizer como foi a tua experiência com o filme, se você conseguiu assistir, se você conhece o material original, se você comparou, né, a tua experiência com o material original com o material disposto e disponível desse filme novo. Não é a primeira adaptação, graças a Deus, mas é uma das adaptações disponíveis. A gente tem uma adaptação em 2015 com o Fassbender, que foi um Macbeth fantástico. É impossível não fazer comparações entre a atuação dele e a atuação do Denzel Washington, embora sejam propostas de filmes diferentes, apesar deles contarem a mesma história. E é isso, pessoal. Nos vemos muito em breve. Fiquem bem, se cuidem. Tchau.